a gravar aí, eu gravo aqui. Pronto. Vamos lá, galera. Muito boa noite. Já são 6 horas, né? Muito boa tarde. Galera de casa, que pode ser o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Dependendo aí do horário. Meus amores, na aula passada, né, nós estamos fazendo pedagogicamente, uma abordagem arrumada, né, digamos assim, para que a gente não fique resolvendo exercícios totalmente diferentes uns em relação aos outros. Nós tivemos essa perspectiva de trabalhar com os alunos, com os autores que mais caem, né? E aí nós começamos por quem? Carlos Drummond de Andrade, que é o primeiro lugar geral da lista. Aí depois a gente falou do segundo lugar, que é o Machado de Assis. Por conta de ser realista, a gente acabou trabalhando também no com o quinto, a Luiz Azevedo, que é realista naturalista. E aí chegou o momento agora de nós pegarmos o terceiro, não, pegamos o terceiro da lista, que é Manuel Bandeira. E aí, para fazermos jus, né, ao sistema pedagógico, a gente também pegou o Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade. Por quê? Porque eles são a nata da primeira fase do modernismo brasileiro. E aí, galera, é interessante que as questões do Enem, além da interpretação que eu tenho que fazer no texto, eu tenho que fazer também a interpretação do comando da questão. Então, muito importante a gente se guiar pelo comando da questão e fazendo link com a escola literária. Né? Por quê? Porque as ideias textuais estão intrínsecas a essa abordagem. Então, galera, nessa perspectiva, vamos lembrar aqui, mais ou menos, né, do que é que os autores da primeira fase do modernismo, eles se empenharam a fazer o quê? Primeiro, quebrar. Aí não, vamos analisar essa frase sua aí. Repete. Quebrar os ideais Quebrar os ideais advindos da Europa. Mas nós temos que ter um cuidado nessa fala. Eu falei que eles queriam romper com o tradicionalismo academicista, principalmente relacionado a quem? Relacionado às ideias do parnasianismo e às ideias, principalmente na pintura, do realismo. Exatamente por quê, galera? Porque o academicismo parnasiano estava ligado intrinsecamente ao tradicionalismo europeu. Ou seja, eles analisavam os textos que vinham de lá e não se esforçavam muito para fazer diferente. Mas por que eu não posso dizer que é uma ruptura total em relação à Europa? Porque as vanguardas eram europeias. Então, eles difundiram a ideia das vanguardas europeias. E eu queria, em cima da sua fala, exatamente começar, galera, por um texto que discute isso, que é a questão 5. Vamos começar pela questão 5. Vamos começar pela questão 5. A galera que está em casa aí, pega o TVzinho, né? Qual é o texto da questão 5? Diz o seguinte, ó. O Salvador. Sentimentos em mim do asperamente. Dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo. Intermitentemente, no meu coração arlequinal. Intermitentemente.
Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo. Catabona, catabona, drum. Som tupi, tangendo um alaúde. Então, a gente pode perceber, galera, que esse texto aí, do Mário de Andrade, ó, esse texto aí, do Mário de Andrade, né, que é considerado o Papa da primeira geração. Galera, vamos lá. O que é que esse texto aí ele está nos dizendo? Então, eu tenho que lembrar desse ambiente da geração da primeira fase moderna. Pessoalmente, uma coisa, quando ele coloca aí o trovador, ele vai fazer uma relação com quem? Ele vai fazer uma relação com a Europa, desde a Idade Média, né? Então, os trovadores eram repentistas, o quê? Europeus, portugueses, principalmente, né? Da Idade Média. Então, vejam que ele já faz referência a isso. Ou seja, bom, nós temos que analisar essa ruptura aí, de que tanta gente fala. Aí ele diz, ó, sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. Então, vejam vocês que, de um modo geral, o modernismo brasileiro ele vai romper com esse tradicionalismo. Porém, ele se auto-intitula trovador. Ora, se o trovador está relacionado à antigamente europeia, o que era que a gente tinha que dizer? Que ele queria romper também com essa relação aí cultural. Mas ele se autodenomina um trovador. Aí ele diz, as primaveras do sarcasmo. Galera, quando ele diz as primaveras do sarcasmo, esse sarcasmo aí faz lembrar o quê? O realismo, não é não? Realismo, naturalismo, em que eles faziam a crítica da sociedade. Aí ele diz, ó, intermitentemente no meu coração arlequinal. Galera, arlequinal, lembra Arlequim, que vai fazer referência a quem? Ao carnaval. E aí eu pergunto, o carnaval foi criado no Brasil? Não. O carnaval foi criado na Europa, né? Então, vejam que ele faz relação direta a todo tempo com a Europa, ó. Intermitentemente. Aí ele diz, outras vezes é um doente, um frio. Estão fazendo talvez referência também à Europa. Mas aqui, ó, ele já está dizendo que outras vezes, ou seja, umas vezes não, outras vezes como doente. Um frio na minha alma doente, com um longo som redondo. Galera, esse longo som redondo faz lembrar o quê? Faz lembrar as tradições, aquilo que ele iria combater. Aí ele vai e coloca, ó, catabona, catabona. Ou seja, é como se estivesse fazendo aí uma onomatopeia com um tambor indígena aqui já no Brasil. Ó. Aí ele coloca, ó, drum, que é um drum. É como se ele estivesse dedilhando o alaúde. Que é o alaúde. É o principal instrumento dos trovadores, ó. Drum, né? Drum, drum, ó. Então, galera, o que a gente está fazendo aí? Uma miscigenação cultural. Né? Mas não havia ruptura, galera. Não. Não havia ruptura. A ruptura era o quê? Na cópia. De eu pegar as temáticas europeias e simplesmente trazer para cá. O que é que, na verdade, meus amores, eles queriam? Eles queriam absorver
aquilo que a Europa tinha de bom e misturar com a nossa brasilidade, com a nossa temática, com os causos do nosso dia a dia. Aí apareceu o movimento que? Antropofágico. Galera, o que é a antropofagia? Tem que lembrar. O que é a antropofagia? É o homem que come carne humana. Mas, Neto, o que é que isso tem a ver? Galera, alguns indígenas não praticavam a antropofagia? Praticavam. Mas qual é o pensamento deles? Vocês lembram que tem um texto, eu não me lembro qual, agora de cor, mas assim, ele diz o seguinte, ó, era um índio que foi preso em combate pela tribo inimiga. E aí, o que é que o índio faz? O índio pede clemência. Eles iriam devorar aquele índio. Mas, como o índio pediu clemência, eles o expulsaram. Por quê? Porque ele não fazia jus àquele momento. Aí o índio vai, chega na sua tribo derrotado, e o seu pai vai falar com ele. O seu pai, no lugar de abraçar o filho, ô meu filho, que bom que você escapou, o que é que o pai dele diz? Volte para lá e morra com honra. Eu não quero filho covarde, pois covarde que não tem espaço. Ou seja, galera, qual era a tradição da antropofagia? Eles matavam o inimigo poderoso, comiam a sua carne, exatamente para quê? Para que os poderes daquele índio fosse absorvido por quem o comesse. É diferente de canibalismo? É coisa, né? Mas qual é o lance? O lance não é mais metafórico. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a antropofagia, o índio, é quando aquele guerreiro, ó, ele é bem quisto na outra tribo. Aquele guerreiro é um guerreiro com bons olhos. Por quê? Eles querem comer a carne dele para quê? Para que o heroísmo dele viesse a mim. Então, quando eu comia o outro guerreiro, as forças daquele guerreiro, ó, iriam para mim. Como ele foi covarde, se eu for comer o covarde, eu vou ser covarde. Ou seja, eu vou absorver aquilo que o outro tem. Então, se o cara é covarde, eu não quero comer esse cara. Está entendendo a jogada? Então, o movimento antropofágico brasileiro, liderado por Oswald de Andrade, fez essa relação. Ó. Eu vou devorar a cultura europeia e vou absorver aquilo que ela tem de bom. E vou absorver aquilo que ela tem de bom e vou misturar com a minha brasilidade. E é exatamente esse processo aqui que ele está fazendo em relação ao índio e em relação ao trovador, que é o ser civilizado e o indígena aqui brasileiro. Percebe isso? Então, ele diz aqui, ó, som tupi, ó, tocando um alaúde, ó. Então, se eu sou um tupi, que eu vou tocar o alaúde, é porque eu fiz o quê? Bote aí para mim, a miscigenação cultural entre a cultura do trovador e a cultura indígena, tá? Bote aí, miscigenação cultural. Então, pessoal, quando a gente fala, né, que é uma ruptura, nós temos que botar aí umas aspas nessa ruptura. Não é uma ruptura total. Eles queriam romper com o tradicionalismo e não com aquilo que tenha que a cultura europeia teria de bom para passar para a cultura brasileira. Entendido isso? Então, a questão, galera, vai focar nisso. Ó. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é abordado subliminarmente por meio de expressões como coração alequinal, que
evocando o carnaval, remete à brasilidade. Galera, o carnaval tem origem europeia, né? Arlequim não é brasileiro. Portanto, aí não faz remeter à brasilidade. Letra A, portanto, está errado. A letra B diz, verificado já no título, que remete aos adventistas nordestinos, galera? Não. Nada a ver, né? Nada a ver remeter às adventistas nordestinas. Letra C, lamentado pelo Eurípides. Não é lamento. Não. Se o Tupi vai tocar o alaúde, né? Ele acha interessante essa troca aí cultural. Problematizado na oposição Tupi selvagem versus alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta no Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. Então, circule aí para mim, galera, esse manifesto antropófago e vocês vão colocar aí, né? Miscigenação cultural da brasilidade com a cultura europeia, né? Como assim? Eu não entendi direito essa miscigenação cultural entre as duas características. Porque está retratando mais do que tem a ver com a cultura europeia. O índio vai tocar o alaúde. Mas não está falando desse antropófago, não? Hã? Dessa cultura antropófaga, não? Tipo, de comer o índio. Não, mas não, comer, no caso, é metafórico. O Brasil vai comer a cultura europeia para retirar o que não presta para nós e absorver apenas aquilo que é bom. Lembra do lance do índio? O guerreiro vai comer o outro para absorver aquilo que ele tem de bom. Se ele não tem nada de bom, ele não é interessante. Então, por isso que ele liberou. Aí o combate chega, o pai não. Vai morrer com o nome digno. Aqui não é terra de combate. Eu prefiro morrer com dignidade a viver sem honra. É uma mensagem bem forte que esse texto, se eu não me engano, é Oswald de Andrade. Memórias Sentimentais de Mamados. Então, galera, a gente pode perceber que gabarito é a letra D. Então, o Tupi vai tocar o alaúde, ou seja, o Tupi vai ser um trovador, né? O Tupi vai ser um trovador, ou seja, ele assimilou a cultura dos trovadores. Galera, então a gente percebe que esse texto é um texto complicado de interpretar se eu não tenho na minha memória os principais aspectos da primeira fase do modernismo. Então, a questão, para quem não conhece o modernismo, na minha visão, seria dificílima. Por quê? Porque o cara teria que conhecer a primeira fase do modernismo, tá? Nas ideias do Mário de Andrade, teria que conhecer esse lance do movimento antropófago, uma questão bem específica, né? É por isso que é muito importante que a gente seja conhecedor, galera, das principais ideias de cada escola literária. E é exatamente isso que a gente está tentando fazer com vocês. Bora voltar para a questão 1. Então, quinta questão aí, no capricho, letra D, de dedicação total. Vamos agora para a primeira questão, né? Então, galera, ficou explicado aí, né? Quando se fala de ruptura, tem-se que ter cuidado, né? Não foi essa ruptura total, não, como a galera diz aí. Olha, galera, interessante. A primeira e a segunda questões, são de Enem diferentes, mas que se pegou o mesmo texto, né? Agora, bem, o bonde abre a viagem, no banco ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem, no banco sentou. O banheiro vou, o bonde está cheio, de novo, porém, não sou mais ninguém. Galera, esse texto aí, é de 1940, se não me engano. Nós temos aí, de novo, o Mário de Andrade, né? Mário de Andrade.
Galera, Mário de Andrade, representante, como a gente já sabe, da primeira geração moderna. Ora, o que era que eles mais analisavam no dia a dia da vida do brasileiro? Como é o nome disso? É o chamado prosaísmo. Esse prosaísmo vem de prosa, né? Vem de prosaico. É que vem de prosa também, é. Ó, prosaico que vem de prosa. Mas o que é o prosaico? É o cotidiano, né? Ó, ou seja, ele trouxe para as temáticas modernas o cotidiano. O cotidiano, a partir de então, ele também vai ser relevante. Por quê? Porque através da vida das pessoas brasileiras, a gente pode resgatar como é que a nossa sociedade vive, qual é essa relação temática que o homem tem com o dia a dia. Então, aqui, galera, é um típico dia a dia, né? Alguém entra no bonde. Galera, mas me diga uma coisa. O bonde, naquele momento, representa as novas tecnologias. O que foi que as novas tecnologias proporcionaram? Uma maior velocidade. Então, a gente vai remeter às vanguardas europeias, que a gente falou aqui, o futurismo, principalmente, né? Então, o futurismo, ele fez uma relação bem evidente com a velocidade. Beleza. Mas aí, galera, o que foi que aconteceu a partir das revoluções industriais? As fábricas começaram a se implantar nos grandes centros urbanos. E com essas fábricas, o que foi que aconteceu? Uma urbanização desenfreada. Galera, me diga uma coisa. Tínhamos de uma hora para outra uma vida pacata, e aí, de repentemente, com as novas tecnologias, as cidades estavam abarrotadas. E aí, galera, é mais ou menos o mesmo princípio de que nós estamos passando agora. Qual é? Com as novas tecnologias da internet, o que é que está acontecendo hoje, galera? Temos muitos contatos, mas não necessariamente estamos o quê? Acompanhados. Né? É como diz o Cazuza em uma música, solidão a dois. Ó. Nesse caso dele, ó, ele está acompanhado, mas talvez o namoro esfriou e ele se sente mesmo acompanhado, ele se sente só. É talvez um dos maiores dramas aparecidos aí com as redes sociais. Pode ver? E naquele momento lá da vida social brasileira, o que aconteceu, galera? Eu estava aqui, no máximo, eu andava com as pessoas com que eu conheço, agora estou no bonde, entram várias pessoas que eu não conheço, estou lá, nessa multidão, mas ao mesmo tempo não conheço ninguém. Estou lá na multidão, mas estou sozinho. Ou seja, é o lance da solidão em plena aglomeração de pessoas. Ó. É exatamente isso, galera, o que ele evoca na questão 2. Ó. O desenvolvimento das grandes cidades e, consequentemente, a consequente concentração populacional nos centros urbanos geraram mudanças importantes no comportamento dos indivíduos em sociedade. No poema de Mário de Andrade, publicado na década de 40, ó, a vida na metrópole aparece representada pela contraposição entre solidão e multidão. Portanto, aí, segunda questão, letra A de aprovação. Vejam, galera, que essa segunda questão, né, é uma questão que existe essa interpretação social, mas aliada à leitura do poema. Porém, a primeira questão, ela explora um pouco mais desse conhecimento. Vamos lá. Em um texto literário, é comum que os recursos poéticos e linguísticos participem do significado do texto. Isto é, forma e conteúdo se relacionam significativamente.
com relação ao poema de Mário de Andrade, a correlação entre um recurso formal e o aspecto da significação do texto é. Galera, vejam vocês que essa questão aí, ela vai focar no próprio comando da questão em uma ambivalência. Que ambivalência é essa? Forma e conteúdo. Ó, ambivalência entre forma e conteúdo. Ou seja, eu vou agora, a partir daquele momento, verificar os conteúdos brasileiros, as coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil. Porém, eu vou tentar detonar a forma da arte pela arte. Ou seja, eu vou trazer métricas diferentes de um verso para o outro. Muitas vezes eu não vou colocar rima, ou seja, tudo vai depender das intencionalidades agora do seu autor. Então, galera, bora lá. Vamos prestar atenção aqui, ó. Olha que a letra B diz o seguinte, ó. A elisão dos verbos. Galera, o que é elisão? É retirada, né? É supressão. Bote aí. Elisão é supressão. A retirada dos verbos. Vejam vocês, galera, que ele só faz a supressão no verso 2, ó. O bonde abre a viagem. No banco não há ninguém. Então, bote aí para mim, entre parênteses, do lado aí, não há, né? No banco não há ninguém. Estou só, estou sem. Depois sobe um homem, no banco sentou, o companheiro voa, o bonde está cheio. De novo. Porém, não sou mais ninguém. Então, só há supressão aí no verso 2. Então, não dá para eu dizer que há uma supressão. Portanto, a letra B está equivocada. A letra C. O emprego de versos curtos e irregulares em sua métrica reproduz uma viagem de bonde, com suas paradas e retomadas. Galera, a parada do bonde não é exatamente em locais pré-estabelecidos, né? Portanto, aí não configura essa irregularidade. Letra D. A sonoridade. Quando a gente fala em sonoridade do poema, a gente vai remeter principalmente a qual estilo de época? Ao simbolismo, né? Sonoridade. Bote aí para mim. Por que tem a ver com simbolismo? Porque, no caso do simbolismo, o Cruz de Souza, né, que era o nosso principal representante, ele buscava muito a volta da subjetividade. E aí, ou seja, a volta da criatividade. E como é que ele fez essa criatividade? Em cima da cor branca, porque ele era filho de escravos, sofreu a vida vários preconceitos, e aí ele colocou muito a cor branca nos seus versos, e o lance da musicalidade do seu poema, através da sonoridade do texto. Então, ele fazia muitas rimas, né? Fazia muita. Ele quebra o realismo e meio que faz uma volta ao romantismo, né? Então, no realismo não tinha rima nos poemas? No realismo, não era a configuração principal, digamos assim. Por quê? Porque a temática era voltada para a realidade, a objetividade. Podia até ter rima, mas com outra configuração. Aquela mais aquele princípio do verbo, né? Eles buscavam quebrar mais a relação temática em si. Certo? Qual é o nome então? Simbolismo. Aí, galera, ó, alguns alunos marcaram essa letra E. Por quê? Porque essa letra E é uma característica do modernismo, na primeira fase. Ó. A ausência de rima dos versos é muito utilizado pelos modernistas, que aproxima a linguagem do poema da linguagem cotidiana. Galera, mas o que é que a gente pode perceber? Primeiro, nesse poema, a rima, né?
O bom diário da viagem, no banco ninguém. Sentou. Não, estou só, estou sem. Depois sobe o nome. Não. Porém, ninguém sentou o bolo, etc. Mas aí o que acontece? Mesmo que o poema não tivesse rima, eu não poderia marcar a letra E. Por quê? Porque a letra E, ela só foca na forma. Ela não foca no conteúdo, como pede o comando da questão. Não. Lembra que a gente colocou aqui, ó? Ele vai focar ali na forma e no conteúdo. E o item E só foca onde? Só foca na forma. Portanto, galera, gabarito aí da primeira também é letra A. O que é que diz a letra A? A sensação de oração, ou a sucessão de orações coordenadas que remete à sucessão de cenas e emoções sentidas pelo eu lírico ao longo da viagem. Portanto, aí, galera, gabarito realmente letra A. Combinado isso? Pode ser sério. A C diz, o emprego de versos curtos ou irregulares na sua métrica que reproduz uma viagem do bonde. A viagem do bonde não é irregular. Ele já tinha, não é o trem, ele já tinha parado em toda estação, todo bem estabelecido. Terceira, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Galera, bote aí uma chavezona aí. Aí bote a representação do parnasianismo, né? A formalidade da linguagem. Bote aí. Formalidade da linguagem representativa do parnasianismo. Porém, galera, as atitudes do poeta modernista era respeitar o parasitismo? Era respeitar a formalidade? Não. Aí a coisa vira agora, ó. Olha mais, ó. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Galera, o que a gente está discutindo aí? O que é? A colocação pronominal. Qual é a regra mais elementar da colocação pronominal aí? Não se pode iniciar uma frase por pronome oblíquo. Mas isso, galera, é a gramática. Nas duas a gente faz ou faz? Faz. Então, ele está defendendo exatamente o quê? A simplicidade. Ele está defendendo o coloquialismo, a fala popular. Portanto, aí, letra, Oswald de Andrade foi um dos principais autores da primeira fase do modernismo no Brasil. Na poesia acima, o escritor propõe a valorização da linguagem coloquial brasileira. Portanto, terceira, letra B de bola de bizu feroz. Galera, vamos agora para a quarta questão. A quarta questão diz assim, ó, brasilidade em construção. Galera, quando se fala em brasilidade em construção, isso, na visão deles, começou a acontecer exatamente com eles, né? Ou seja, projeto de uma identidade nacional, uma literatura que realmente representasse o nosso país, o nosso Brasil. Mas aí eu pergunto, pessoal, até então, o Brasil, por um acaso, já tinha tomado vantagem em relação ao europeu português? Não, né? Até então, numa linguagem popular nossa aqui, era
veio muita. Levaram o nosso ouro, levaram a nossa riqueza, né? Levaram a nossa integridade, ou seja, eles, de um modo geral, fizeram o quê? Fizeram o Brasil ser a cara deles, né? O rei português, as obras que estavam aqui iniciaram com o rei Dom Pedro II, foi? Ele deu muita, ele trouxe muita coisa da cultura portuguesa para o Brasil. Então, estava na hora de fazer o quê? Romper com isso. E aí, o que foi que ele encontrou? Não tendo muito que se apegar, ele foi se apegar ao futebol, né? Que é exatamente onde o Brasil, ao contrário das outras questões sociais de até então, era um orgulho em relação ao Portugal. E ele foi se apegar a isso. Ó. Brasilidade e construção. A Europa curvou-se ante o Brasil. Aí ele botou país do futebol. 7-2, 3-1, números com o verso. A injustiça de 7. 7? Não, clube francês. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1. E meia dúzia na cabeça dos portugueses. Ó. Meia dúzia igual a 6. Ele vai esclarecendo as coisas. Ó. E vitórias do clube paulistano. Ó. Então, pessoal, até que, enfim, ao notoriamente brasileiro, era orgulho em relação àquilo que estava em Portugal. Então, vejam lá, ó, o poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da identidade nacional, as anotações em torno dos versos constituem. Galera, aqui é uma questão que eu acho assim, digamos que nem todas as questões que eles fazem, né? Que a galera que faz o Enem faz, é questão bem feita, né? Então, aqui é muito mais. Aí eu queria dar um toque a vocês. Muitas vezes, não tentem acertar de cara a opção correta. Tentem eliminar aquelas que não têm nada a ver. E nessa questão aqui, a gente consegue resolver muito mais pela eliminação do que propriamente com a questão. Por quê, galera? Porque aqui foi a análise de quem fez a questão. Olha só, ele botou como gabarito a letra A, direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de dados históricos. Primeiramente, leitura crítica. O que é leitura crítica? Primeira coisa aí. Segundo, olha só, eliminação. Letra B, forma clássica da construção poética brasileira. Não. Galera, o Brasil se prendeu à forma clássica? Não. Não. Portanto, aí, a letra B já é eliminada. Letra C, vai contradizer o que diz o texto. Ó. Rejeição à ideia do Brasil como país do futebol. Ao contrário, né? Letra D, intervenções de um leitor estrangeiro no exercício da leitura poética. Ao contrário, ele está fazendo coisas antagônicas ao leitor estrangeiro. E letra E, lembretes de palavras tipicamente brasileiras, substitutivas das originais. Ou seja, ó, vejo que todos os outros itens não têm nada a favorecer para que seja o gabarito. Portanto, aí, quarta questão, gabarito, letra A. Né? A quinta já fizemos. Vamos analisar a sexta. Olha, galera, quando a gente falou do Manuel Bandeira, o que é que a gente lembra dele? É o poeta do eu, né? Ele usava muito o que ocorrera na sua própria vida. O poeta do cotidiano, ele trazia muito aquilo que acontecia, né? Como se fosse um cronista em versos. Né? Ele usava muito a relação de crônica nos seus textos. Olha o que ele diz, ó. Namorados,
O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com o seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta na estrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Galera, se a gente for analisar, o que é que a gente pode perceber desse texto? Mais uma temática advinda do prosaísmo, ou seja, mais uma temática advinda do cotidiano. Ou seja, galera, coisas que eram irrelevantes estão nos textos da primeira fase do modernismo. E aí eu pergunto, galera, como é que é a linguagem? A linguagem é basicamente coloque. Então a questão vai explorar isso. Ó. No poema de Bandeira, importante representante da poesia modernista, destaca-se como característica da escola literária dessa a reiteração de palavras como recurso de construção de rimas ricas. Galera, rima rica, o que é uma rima rica? O que lembra? Nós temos aqui... Essa aqui que eu faço segunda, várias trocas, negócio desse. Rima rica e rima pobre. Galera, praticamente o que é? A rima rica com ó, a rima é rica quando a gente faz a rima com palavras de classe gramatical diferente. Ou seja, eu rimar um verbo com um adjetivo, com um substantivo, ou seja, eu vou mudando a categoria gramatical. Ela vai ser pobre, por sua vez, com ó, a rima vai ser pobre quando a gente faz a rima com palavras de mesma classe gramatical. Ou seja, verbo com verbo, adjetivo com adjetivo, e aí vai. O que não tem nada a ver aí no poema, né? O que não tem nada a ver no poema. Letra B. A utilização expressiva da linguagem falada em situações cotidianas. É exatamente prosaísmo. Portanto, sexta questão, gabarito, letra B. C. A criativa simetria. Essa não tem nada a ver. A escolha do tema do amor romântico, o recurso ao diálogo, gênero discursivo típico do realismo. Portanto, galera, no capricho. Bora lá para a próxima questão, que eu coloquei, porque tem uma exceção aí, né, que é um texto do Murilo Mendes. E também fora um representante menor, digamos assim, dessa geração aí. Bora lá. O farrista. Galera, o farrista ó, já traz uma linguagem o quê? Coloquial. Aí ele diz, ó, quando o almirante Cabral pôs as patas, ó, pode colocar isso, ó, no Brasil, tentando o que aí? Depreciar.
O anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já está aqui. O anjo respira alegre. Por que, galera, que o anjo respira alegre? A intervenção holandesa foi muito bem-vinda, principalmente onde? Em Pernambuco, né? Em Recife. Aquela galera lá recebeu muitos holandeses, né? Marquês de Pombal. O anjo respira alegre, ó. Não faz mal. Isto é gente boa. Vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco. Faz barulho, vucu-vucu, tal e qual o zeppelin. Mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Galera, então vejam vocês que o Murilo Mendes ele faz uma relação muito grande com o catolicismo, né? Ó, então, nesse caso aí, galera, ó, tal e qual Zeppelin, mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Então, ou seja, o misticismo abandonou aquela terra, né? Aquela terra foi abandonada pelo anjo. Então, a obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que a configura um ideal de nacionalidade pela integração regional. Remonta ao colonialismo ausente sob um viés iconoclasta. O que é iconoclasta? É aquele que não acredita, né? Que gosta de coisa santa, ele que abandona as imagens, não acredita. Mas só imagem? Ou Não só imagem, é representação. O cara que nega, né? A Bíblia, nega as imagens. não continua imagem, não. Que não acredita, né? Em nada que associe. Eu vou respeitar isso aqui porque a cruz associa a igreja. Não. Ah, se não acreditasse, tipo, não fosse ateu, no caso. Ele tem um termo de representatividade. Né? Então, galera, letra B, né? Remonta ao colonialismo, assente sobre um viés que iconoclasta. Ou seja, o anjo saiu. O anjo perdeu a memória. O anjo abandonou, né? E não voltou nunca mais. Mas como é que ele tem um viés religioso e ele não, tipo, tem esse culto às imagens religiosas, entendeu? Porque ele não joga imagem, né? Não tem. Que acredita em Deus, mas não vai acreditar, por exemplo. Ou seja, ele não se prende necessariamente digamos, a uma religião. Né? Ele acredita na divindade, tipo assim, mas ele não acredita nas representações que a galera impõe para que a gente que o catolicismo, por exemplo, por que a cruz representa Cristo? Por que a Bíblia? Por que ele começa a protestar essas coisas, sabe? Mas aí tem que se apegar ao texto, né? Veja que, ó, mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Ou seja, há uma disparidade aí relacionada a essa situação. Então, como é que também não podia ser assim? Fala de sincretismo religioso. Sincretismo. Acho que você está falando assim, repercute as manifestações do sincretismo religioso. E a manifestação aí está muito generalizada, né? As manifestações, ou seja, ele dá um exemplo só, né? Cuidado com o lance da generalização, né? Pode ser que a Deus escreve a gente, você fala assim do brasileiro. Às vezes, quando o Cabral chegou aqui, quando o holandês chegaram aqui. Mas ele não discute formação. Formação do povo brasileiro. Ele se faz referência só a Pernambuco, né? O povo brasileiro se representa em Pernambuco. Eu fiquei só entre a B, porque eu não sei qual é em comparação e a D. Que a D fala generalizada, formação do povo. Ele falou só em Pernambuco. Ele não fala de outra coisa. Entendeu? Bora lá. Véi a sol.
Ora, o pássaro careceu de fazer necessidade, fez, e o herói ficou escorrendo sujeiro de urubu. Já era de madrugada e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo lambuzado. Assim mesmo examinou bem a pedra mirim da ilhota para ver se não havia alguma cova com dinheiro enterrado. Não havia, não. Nem a correntinha encantada de prata que indica para escolher tesouro de holandês. Havia só as formigas já que águas ruidinhas. Então passou Kaiuanok, a estrela da manhã. Macunaíma, já meio enjoado de tanto viver, pediu para ela que o carregasse para o céu. Kaiuanok foi chegando, porém o herói fedia muito. Vá tomar banho, ela fez. E foi-se embora. Assim nasceu a expressão vá tomar banho, que os brasileiros empregam se referindo a certos imigrantes europeus. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, né? O fragmento de texto faz parte do capítulo 7, intitulado Velha Sol, do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, pertencente à primeira fase do modernismo brasileiro. Considerando a linguagem empregada pelo narrador, é possível identificar. Eles sempre, volta e meia, né? Eles remetem a essa mesma característica aí básica do modernismo. Vamos lá. Resquício do discurso naturalista usado pelos escritores do século XIX. Galera, nós temos esse resquício aí no modernismo? Não, né? Pelo contrário, ele combatia essa relação do realismo também. B. Ausência de linearidade no tratamento do tempo. Recurso comum que já tinha no meio fase moderna. Não, ele fala o tempo, tá? De noite, só o que amanheceu. Basta analisar o texto, né? C. Referência à fauna como meio de denunciar o primitivismo atrás de algumas regiões do país. Ele faz referência aí? Não. Descrição preconceituosa dos tipos populares brasileiros. Galera, pelo contrário, né? Ele eleva essa galera aí e dá voz para esse povo que não nem sequer era citado, né? Nas obras, principalmente de quem? Realismo, naturalismo, naturalismo não, porque ele usava mais para fazer o contraste, né? Principalmente do romantismo, que era mais o quê? Era mais exaltando o burguês, né? Os personagens eram burgueses. Olha a letra E, galera. O uso da linguagem coloquial e de temas do lendário brasileiro como meio de valorização da cultura popular nacional. É, indiscutivelmente, né, uma das características do modernismo brasileiro. Perfeito isso? Portanto, aí, questão 8, galera, letra E. Vamos agora para a questão 9, que diz o seguinte, ó, erro de português. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Galera, nesse caso aí, ele está se referindo a quê? A vencer, né? Mas, principalmente em relação a quê? Porque o índio andava nu. Uhum. Isso era o que do índio? Uma Característica. característica, era uma cultura, um hábito, né? Ó, então, se é um hábito, é uma cultura. Já a cultura do português era andar vestido. E aí eu pergunto, como é que nós estamos hoje? Vestido. E foi que venceu?
português, né? Então, ele faz aí essa reflexão sobre o apoderamento cultural que os portugueses mantiveram sobre os primatas aqui, né? Então, no entanto, ele diz, ó, um primitivismo observável no poema acima de Oswald de Andrade caracteriza de forma marcante. Aí, galera, nós temos o movimento antropofágico e nós temos a poesia do pau-brasil, né? Que caracterizava essa aculturação aí por parte dos brasileiros. Portanto, questãozinha mais tranquila, gabarito, letra C. Galera, O Brasil é um tipo de modernismo, né? é modernismo. É uma das facetas do modernismo. Era o movimento de primeira É fase. o movimento de primeira fase, Oswald de Andrade. É porque tem outros dois nomes, não tem? Tem o antropofágico, né? Que a gente falou também. E tem o verde e amarelo. Ah, sim. Tem o verde e amarelo. Show de bola? E o verde e amarelo falando do que mesmo? É da suprema, como se fosse a cultura brasileira, né? Como se fosse uma cultura sobrepondo as demais. O que eles defendiam, galera? Eles defendiam uma mescla, né? E aí houve até um embate entre elas. Entre elas, como assim? Entre... É porque o modernismo mesmo, como a gente falou, o movimento antropofágico, ele queria o quê? Ele não queria só a brasilidade. Ele, ora, a cultura existe aí e a gente deve usar. Então, o movimento veremário, não, ele não queria nada, ele queria fazer a ruptura total. Só queria valorizar Ele queria valorizar aquilo que fosse verde e amarelo. E Aquilo que fosse nosso. E o pau-brasil tem relação ao que Hum? né? O Brasil é uma relação à cultura do índio, porque foi o primeiro a chegar, tem a ver com o índio, porque eles já estavam aqui, né? Então, o Brasil, assim como o índio, já estavam aqui quando o português chegou. E os dois foram devastados, né? Bora pegar um aqui, galera, agora, da Unifor, né? Pegar um aqui da Unifor, para a gente ver se é que eles gostam de trabalhar. Abaporu é uma clássica pintura do modernismo brasileiro, da artista Tarsila do Amaral. O nome da obra é de origem tupi-guarani, que significa homem que come gente. Canibal ou antropófago. Uma junção dos termos aba, homem, porá, gente, e o, comer. A tela foi pintada por Tarsila em 1928 e oferecia ao seu marido, o escritor Oswald de Andrade. Os elementos que constam da tela, especialmente a inusitada figura, despertaram em Oswald a ideia de criação do movimento Tatatá. O movimento consistia na deglutição da cultura estrangeira, incorporando-a na realidade brasileira para dar origem a uma nova cultura transformada, moderna e representativa. Galera, o movimento o quê? Antropofágico, né? Beleza? Movimento, bote aí, né? Complete aí. Movimento antropofágico. Que é exatamente o nome da tela, né? Aí a Unifor disse, ó. Quanto à primeira fase do modernismo brasileiro, analise as afirmações. Bora lá. 1. Caracterizou-se pelas tentativas de solidificação do movimento renovador e pela divulgação de obras e ideias modernistas. Certo ou errado? Sim, né? Galera, em questões assim, o que a gente faz? Faz uma, vai logo eliminar. Perfeito. Então, a gente consegue eliminar quem? A B E a D. e a D. A D. Bora lá agora 2. Os escritores dessa fase defendiam estas propostas. Reconstrução da cultura brasileira sobre bases nacionais, perfeito? Promoção de uma revisão crítica de nosso passado histórico e de nossas tradições culturais.
Revisão, né? Eliminação definitiva do nosso complexo de colonizados e apegados a valores estrangeiros. Certo ou errado? Tá certo. Tá certíssimo. 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 3. Dentre os muitos escritores que fizeram parte da primeira geração do modernismo, destacamos Oswald de Andrade, ok. Mário de Andrade, ok. Manuel Bandeira, ok. Alcântara de Machado, ok. Menor de Alpiste, ok. Raul Bopp, Ronaldo, eles vão mesmo no centro da escola, né? Galera, mas assim, eu pulei aqui o processo. Se a 2 está certa, bora eliminar. Só consigo eliminar. Ficaram o quê? A C e a E. Ficaram a C e a E. Perfeito? Aí, digamos que na hora lá, eu duvido que alguém soubesse todos os autores que vão estar aqui, né? Então, a 3, ninguém ia fazer agora, se fosse lá no dia da prova, né? Alguém sabia, por exemplo, Raul Bopp, que era a primeira fase? Pois é. Então, galera, ninguém pode arriscar. Lá na hora, eu botava assim uma interrogaçãozinha. Eu pulava e iria para a 4. Bora lá. O período reflete um conturbado momento histórico no plano internacional. Via-se a depressão econômica, o avanço do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial. No plano interno, Getúlio Vargas ascende ao poder e se consolida como ditador no Estado Novo. Galera, já falamos isso aqui. Isso aqui é da época de quem? Carlos Drummond de Andrade. Segunda fase. Só pela data da pintura. Então, primeira. Que os Estados Unidos só foi em 30. Beleza aí, galera? Portanto, Nossa, falso. Galera, se a 4 está falso, passou alguma coisa? eliminar essa. Já eliminar, então morre. Perfeito aí, ó? Gabarito. Portanto, 1, 2 e 3. Então, vejam que em questões assim, às vezes eu não preciso saber de tudo, de todos os itens, porque a eliminação me garante o item. Mas vamos ver. Observa-se, nesta primeira fase, uma literatura mais construtiva e mais politizada. E não quer e não pode se afastar das profundas transformações ocorridas nesse período. Daí também o surgimento de uma corrente mais voltada para o espiritualismo intimista. Também, segunda geração. Bote aí. Do lado aí. Tanto da 4 como da 5ª. Segunda geração. Não que o 10ª geração. Hã? A gente ainda vai para a 10ª geração. A gente já deu um toque aqui, porque trabalhamos com quem? Carlos Andrade. Mas, a partir da próxima semana, eu vou focar no debate dos outros autores, né? E aí a gente faz uma revisãozinha legal. Portanto, gabarito aí, letra C. Galera, eu quero agora que vocês façam para mim. Vamos lá. Estrada. Esta estrada onde mora, ó, a primeira pessoa aí, galera, ó, falando dele, ó, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades, todas as pessoas se parecem. Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente. Aqui não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. Cada criatura é única, até os cães. Estes cães da roça parecem homens de negócios. Andam sempre preocupados. E quanta gente vem e vai. E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar. Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho grosso. Nem falta o murmúrio da água para sugerir, pela voz dos símbolos, que a vida passa, que a vida passa, que a mocidade vai acabar. Então, galera, mais uma vez, a gente percebe, né, a relação do autor, do eu lírico, com as coisas que acontecem
no dia a dia. Porém, ele quebra esse raciocínio lá no final. Porque lá no final ele volta dentro de si mesmo e faz uma reflexão. Reflexão de quê, pessoal? Em relação à efemeridade da vida, né? Ó, que a vida passa. E muitas vezes a gente nem percebe, né? Isso o quê? Bora ver. A lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos. Ó, interessantíssimo, galera, essa abordagem que a gente faz. Ó, pautada na apreensão de significados profundos a partir de elementos do cotidiano. É tudo representante aí do modernismo. Manuel Bandeira. No poema Estrada, o lirismo presente no contraste entre campo e cidade aponta para a. O desejo do eu lírico de resgatar a movimentação dos centros urbanos, o que revela sua nostalgia com relação à cidade. Totalmente o contrário, né? Totalmente o contrário. Letra B. A percepção do caráter efêmero da vida, possibilitada pela preservação, ou a observação, né? Pela observação da aparente inércia da vida rural. Perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Enquanto... Galera, o próprio Carlos Drummond de Andrade fala muito sobre isso, né? Carlos Drummond de Andrade também falava muito sobre isso. Portanto, no capricho, gabarito e letra. A próxima questão é o seguinte, ó. Poética de Manuel Bandeira é quase um manifesto do movimento modernista de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Bora lá, poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Galera, isso aqui é uma crítica fremente a quem? Ao parnasianismo, né? Ao parnasianismo. Bote aí. Abaixo os puristas, ó. Ou seja, abaixo os academicistas, né, no caso. Quero antes, ó, o lirismo dos loucos. Por que, galera, o lirismo dos loucos? Porque quando a gente é vanguarda, a gente é taxado de doido. Não é aquela música lá que é cantada pelo Ney Matogrosso. Dizem que sou louco por pensar assim. Aí ele vai dizer, ó, mas louco é quem me diz que não é feliz. Ó, a galera preocupada com o rótulo, muitas vezes coloca o rótulo em cima da felicidade. Aí ele, como era um cara vanguardista, foi bastante criticado, né? Pelo aquele jeito dele e tal. Ora, mas se o cara é feliz daquele jeito, eu é que vou me importar. Então, é exatamente a música que faz referência a isso. Dizem que sou louco por pensar assim, mas louco é quem me diz que não é feliz, né? Então, é mais ou menos o que ele faz aqui, ó. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos Cláudios de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Ou seja, todo aquele tipo de escrita relacionada a um academicismo que busca a arte pela arte, que para, no lugar de trabalhar com o intelecto voltado para a inspiração, não. Eu fujo da inspiração, eu fujo da subjetividade, busco a objetividade, ó. Se aquela palavra não está prestando, eu vou ao dicionário e vou atrás de uma melhor que combine com aquela outro verso,
até eu chegar à exaustão, né? A rima mais rica que eu possa produzir. Então, vamos lá. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo louco do movimento modernista? Brincadeira, né? Às vezes vai bem facilidade demais, né? Critica todo e qualquer lirismo na literatura. Propõe um retorno ao lirismo, um movimento clássico. Propõe um retorno do movimento romântico. Né? Propõe a criação de um novo lirismo. Né? Portanto, aí, gabarito, letra E. Gabarito, letra E. Então, meus amores, ó, na próxima aula, nós vamos trazer os outros autores da segunda fase do modernismo. Então, nós estamos avançando, né? Cada vez se aproxima sempre desse esquema. Primeiro teoria, depois exercícios sobre aquela história. E quando a gente acabar, terminarmos aí o modernismo, aí a gente vai atrás de outras temáticas para a gente discutir aqui com vocês. Combinado isso? Galera, no capricho, obrigado pela presença. Até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto, viu? Vamos até o final hoje, demorou. Mais tarde, tá difícil, né? Assim, ó.